E hoje eu tô aqui com o advogado Pedro de Araújo, aqui em Orlando, no escritório dele, e nós estamos conversando como os professores do Brasil podem migrar para os Estados Unidos. Pedro, muito obrigado por me receber no seu escritório hoje. Obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho muitas perguntas sobre imigração que eu recebo, especialmente de professores vindo do Brasil para os Estados Unidos. A minha primeira pergunta é: qual a diferença entre o ENW e outros vistos de trabalho? Para responder essa pergunta, eu começaria clarificando a diferença entre o NW, o EB2NW e visto. Tá. Porque visto, quando você está falando de visto, geralmente você está falando de visto de trabalho, são vistos temporários, vistos de não imigrante, visto que a pessoa vem aqui fazer um trabalho durante um tempo e vai embora. Quando você está falando de EB2NW, você está falando mais para de residência permanente, green card. Tá? Então esse é um caminho para o green card, esse tipo de visto. Exatamente. Ele é o EB2NW, ele permite, se você for aprovado, qualificado dentro dessa categoria, ele permite pedir a residência permanente, ou green card. E como é que isso é conectado à profissão que a pessoa já tinha no Brasil? Porque alguns dos meus clientes, eles perguntam: eu já tenho 5 anos, 10 anos de experiência como professor, como é que isso vai me ajudar nesse processo? Isso aí, como é que isso conecta? Para se qualificar para o EB2NW, primeiro você tem que se qualificar para o EB2. Tá. E parece que as classificações básicas do EB2 são: a pessoa tem bacharelado ou uma pós-graduação na área de profissão dela, ou a pessoa tem um bacharelado mais 5 anos de experiência progressiva, que são equivalentes a uma pós-graduação, ou a pessoa se qualifica por habilidades excepcionais. Então, tem certos critérios que a pessoa tem que se qualificar em 3 deles, que qualificaria. A parte do NEW em si, que é o National Interest Waiver, tá? Aí é que entra a grande diferença entre isso e as outras categorias de green card ou de visto por trabalho, por profissão. É que se você se qualificar nessa categoria, você faz uma auto-petição, você pode pedir a residência, pode pedir o green card para você mesmo. E então, é uma boa estratégia você fazer isso aqui nos Estados Unidos, já morando nos Estados Unidos, e você tem que começar esse processo no Brasil? É indiferente, tá? Eu não deveria dizer indiferente, porque são processos bem diferentes, tá? Mas podem ser feitos das duas maneiras. Tá? Porque a primeira parte do processo é a petição do EB2NW. Tá? Essa petição, ela invariavelmente é feita com a imigração aqui nos Estados Unidos. Tá? Agora, para você tirar o green card em si, aí é que a diferença pode ser feita com a pessoa aqui nos Estados Unidos ou com a pessoa no Brasil. Ou ela é feita por ajuste de status se a pessoa estiver aqui nos Estados Unidos, ou ela é feita por processo consular se a pessoa estiver fora dos Estados Unidos. Tá? Aí é só uma questão de processo. Obviamente que a pessoa tem que ter certeza que ela está atendendo todos os requerimentos, que ela está mantendo seu status legal, que ela não está... que o processo é feito da maneira correta, né, para não causar problemas, sendo feito isso principalmente quando você está pensando em fazer aqui nos Estados Unidos. Tá? Se a pessoa for fazer processo consular, a pessoa tem que ter paciência, porque é devagar. Ok. E a minha outra pergunta é sobre sponsors. Então, para esse processo que nós estamos falando, não precisa, por exemplo, de ter uma escola que já está te contratando e te trazendo, porque aí seria outro caminho, não é mesmo? Correto. Tá? Isso aí, esse aqui é o ponto do NEW, tá? É a dispensa dessa oferta de trabalho, tá? Que a pessoa pode pedir para si mesma, ela vira uma auto-petição. E uma parte do processo para conseguir licenciatura para ser professor é que você precisa, no mínimo, de um Social Security Number para aplicar com o Ministério de Educação aqui nos Estados Unidos. Você consegue um Social Security Number quando você começa a fazer esse processo? Não. Tá? O número do Social Security, ele só vai vir na hora da aplicação para o green card. Tá? Para o ajuste de status, se você estiver aqui nos Estados Unidos. Tá? Na hora que você aplica para esse ajuste de status, aplica para o green card, você recebe, você aplica junto com isso para o Social Security Number. Tá? Se você faz o processo consular, você só vai receber esse número do social que a gente chama, né, o Social Security, quando você chegar aqui, já com o seu green card. Entendi. Entendeu? Entendi. Então,
de novo, é que é importante aquela diferença entre a petição inicial do EB2NW e a petição do Green Card em si. É uma coisa que às vezes é difícil, é um conceito legal que às vezes é difícil das pessoas entenderem, porque, peraí, mas eu estou pedindo o Green Card. Sim, você está pedindo o Green Card, mas tecnicamente falando, são dois processos legais diferentes. Entendi. E falando especificamente de profissões relacionadas à educação, eu tenho alguns clientes que me contactam para ajudá-los a escrever a parte processual que explica como eles vão utilizar o seu bacharel, a sua experiência aqui. Sim. Quase como um business plan. Okay. Você faz essa parte aqui também no seu escritório? Não. Tá? Essa parte vem do expert, que a gente chama, do perito que seja na área, tá? Aqui a gente chama de expert. Expert se traduziria melhor como perito. Não, a parte do conteúdo, quem tem que dar a opinião do que essa pessoa é capaz, das qualificações dela, não sou eu. Eu não sou expert em educação. O advogado, o trabalho do advogado é usar o conteúdo com dos experts corretos, os melhores experts, com o conteúdo certo, para criar uma petição tá? Com o melhor conteúdo para obter a aprovação. Tá? Mas se o advogado vai começar a dar opinião, escrever ele dizendo o que o cara na profissão dele faz, você está inventando história. Entendi. E podem ser petições, no meu caso, com o meu cliente, ela estava tentando abrir um negócio relacionado à educação. Sim. Mas pode ser também uma petição básica para, por exemplo, ser professor em uma escola pública, ou tem que ser uma coisa assim incrível, Pedro? Olha, eu não vou dizer que tem que ser uma coisa incrível, tá? Esse não, o standard legal é que seja uma coisa que venha trazer um benefício para os Estados Unidos, que é do interesse nacional, que não necessariamente precisa ser uma coisa mirabolante, tá? Às vezes você tentar essa coisa incrível do mirabolante acaba sendo contraprodutivo, porque a imigração começa a questionar, peraí, como é que você vai fazer isso? Entendi, Prova, faz tá? sentido. Porém, uma coisa extremamente importante que eu sempre falo, que eu escuto muito por aí, professor de sala de aula é complicado, tá? Para a EB2NW. O motivo disso é que a jurisprudência, o caso que estabelece as regras do EB2NW, especificamente menciona professores. Tá? De uma maneira que não necessariamente eu concordo, mas a realidade Agora é essa, tá? Eu não tô aqui, eu não legislo, tá? A jurisprudência, o caso chama-se Danassar, ele fala que o professor de sala de aula, ele não tem um benefício nacional, porque o benefício dele está limitado àquele daqueles que estão dentro da sala de aula. De novo, não necessariamente eu concordo, tá? Mas essa é a realidade da jurisprudência. Então o que acontece é que, inclusive, a imigração usa esse argumento para negar vários casos, dizendo, peraí, o seu benefício está simplesmente sendo, está limitado aos seus clientes, ao invés, similar ao professor que só o benefício está limitado somente à sala de aula. Mesmo com a grande falta de professores na Flórida. Mesmo com a grande falta de professores. Então uma estratégia melhor seria talvez criar um business plan que fosse algo que atingisse pelo menos toda a escola, como diretor de escola. Geralmente, quando a gente está falando de professor, ou a gente vai para a área mais pedagoga mesmo, olha, a pessoa tem um livro, tem uma pesquisa, ela faz alguma coisa na área, tá? Que vai beneficiar a área de professores em geral, tá? Ou ela vai entrar no treinamento de professores. Ok. Você tá entendendo? Ou ela traz alguma coisa. O treinamento de professores, você diz entrando para a faculdade ou fazer mestrado ou doutorado? Não necessariamente. Tá. Às vezes as pessoas, nos casos que eu já fiz, não só para professores, mas para outras áreas também, tá? Porque infelizmente esse argumento está em falta disso, não funciona mais. Já funcionou no começo, há 5, 6 anos atrás, no começo do EB2NW, quando a jurisprudência estava começando a ser estabelecida, mas não é bem assim, mais, faz alguns anos. E então você tem que
Você pode até dizer, olha, está em falta, mas como é que você vai suprir essa falta? Entendi. Não é com um professor que você vai suprir essa falta. Aham. Tá? Você tem que fazer uma diferença no mercado, você tem que fazer uma diferença. Entendi. Olha, então eu acabo usando dentista, engenheiro, programador, professor. Geralmente quando você vai fazer, como é que essa pessoa vai suprir a falta disso? Então você vai produzir outros professores, vai produzir seria... os professores, treinar os professores, ajudar os professores a se tornarem melhores em alguma coisa. Tá? Muitas vezes esses professores, eles acabam tendo um treinamento mais particularizado numa área problemática. Tipo bullying, ou... Alunos que falam inglês como segunda língua, educação especial. Educação Tem muitas pessoas que me tipo. procuram sobre educação especial. Entendi, faz toda a diferença. Isso clarifica muito as perguntas das pessoas que me assistem, que pensam que isso é mais fácil do que realmente é. Exatamente. Outra pergunta recorrente, eu não sei se é a sua área, mas eu vou perguntar de qualquer forma, é que municípios, condados, que nós chamamos de condados aqui, né, que eles dão legalidade a professores estrangeiros. Sim. Explica um pouco como isso acontece, Pedro. Não só podem ser os municípios, tá? Mas podem ser também escolas particulares. Qualquer empregador, sendo ele governamental ou privado, né, pode contratar professores estrangeiros. Aí a gente volta àquele ponto inicial. Esses professores, eles podem ser com vistos temporários de trabalho, tá? Você vai passar 1, 2, 3 anos. Que acontece muito, eu já vi muito empresas que trazem de outros países. Exatamente. Sendo H1B, H2 não, mas é H1B, O1, tem algumas qualidades, J, tem algumas categorias de visto diferentes, tá? Mas esses empregadores também podem trazer essas pessoas com residência permanente, com green card. Tá? Na prática, isso acaba acontecendo, como eles trazem as pessoas temporariamente, tá? E tem alguns poucos daqueles que às vezes o empregador está disposto a fazer o pedido permanente, entendeu? Porque muitas vezes o empregador não está disposto, isso é em qualquer indústria, tá? Isso não é particular na educação, tá? Muitos empregadores não estão dispostos a pedir o green card direto. E tem um motivo pragmático. Porque no momento que a pessoa tem um green card, já era. Olha, a pessoa vai fazer o que quiser. Você tá entendendo? Você não tem como segurar esse empregado. Essa pessoa. E também você pode usar como um período de adaptação e ver se funciona a relação empregador-empregado. Né? Exatamente esse é o ponto. Essa pessoa vai realmente ficar? Vai dar certo? Porque o investimento de tempo e dinheiro para trazer um empregado de fora do país é alto, não é pequeno. Então, para o empregador, eles têm que pensar 2 vezes no que vale a pena e no que não vale. Entendi. Você trazer alguém num visto H é muito mais barato que você trazer alguém com um green card. E muito mais rápido, né? Geralmente uma pessoa num H1B, ela chega aqui em menos de 6 meses. Uma pessoa para vir com um green card vai demorar anos. Pelo menos uns 2, 3 anos. E eu tô concordando com você porque, na minha experiência, eu já vi algumas escolas particulares fazerem isso, mas escolas públicas é bem raro. Apesar de pensarem que as escolas públicas americanas têm todo esse dinheiro, comparado ao Brasil, sim, mas aqui não para investir nisso, né? E isso geralmente é uma coisa que você tem que ter verba especial para isso. E vai vir do distrito, não vai vir... Não vai vir de da mim. escola particular, né? Individual. Bom, são aquelas coisas, verba. Alguém tem que ter uma verba para fazer isso. E em grandes empresas isso também às vezes acontece. Que eles querem trazer funcionários, algum departamento quer trazer o funcionário, mas a verba tem que vir do RH, de alguém. Tá entendendo? Mas a dinâmica é parecida. Agora eu quero mudar um pouquinho e eu gostaria de falar sobre alunos que estão terminando aqui faculdade ou mestrado com visto de estudantes na área pedagógica e almejam ficar aqui como professores. Que orientação você pode dar para essas pessoas? Olha, primeiro, faça bom uso do OPT. Tá? Para aqueles que não sabem. Explica, por favor. O que é o OPT?
OPT, Optional Practical Training. Depois que você termina, você tem uma permissão para trabalhar, treinar. Tá? De quanto tempo, Pedro? 1 ou 3 anos. Tá? Ok. Geralmente na área pedagógica vai ser 1 ano. Tá? E você pede, desculpa interromper, que sou muito Claro. curiosa. Essa petição você faz com a faculdade que você estudou ou com a imigração? É com a imigração, Mas com a faculdade. mas geralmente é a faculdade Entendi. que faz essa parte do processo, porque nada mais é que uma extensão do visto de estudante. Tá. Tá? Você estende isso. Eu não gosto de usar essa palavra extensão, porque ela tem uma conexão, uma conotação com extensão de visto, e não é isso. Ele é uma continuação do seu visto de estudante. Tá? Seria uma palavra melhor para usar. Faça bom uso disso. Tá? Porque as suas possibilidades, tá? Na área pedagógica, por emprego, é um empregador trazer você para cá. De novo, sendo ele com visto de trabalho ou com um green card. Tá? E como a gente já falou, esses processos eles não acontecem do dia para amanhã. Então você não pode esperar faltar 1 mês para acabar. Para procurar emprego. Para você ir procurar a sua solução da sua vida. Tá? Agora, e isso me traz ao grande conselho que eu dou para alunos, pessoas que estão estudando. De vez em quando eu vou à faculdade, eu tenho umas associações que eu trabalho, que tem conexões com associações de estudantes brasileiros nos Estados Unidos, e de vez em quando a gente vai falar com eles, a coisa que eles sempre me perguntam é isso. E a primeira coisa, você tem que começar a pensar nisso quando falta 2 anos para acabar. Não adianta você começar a pensar no seu último semestre. Você tem que começar a pensar nisso 2 anos antes. Olha, começa a estagiar, começa a fazer o que você pode fazer. Toma cuidado com o estágio, porque não pode trabalhar. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Você está fazendo a coisa certa. Não remunerado, tem que ser acadêmico, daí por diante. Tá? E comece a pensar nisso antes, porque essas coisas tomam tempo. Tá? Não adianta você falar, estou no último semestre, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Essa é a sua dica mais preciosa. É o maior conselho que eu posso dar. E até mais fácil para quem está estudando educação, porque nós temos que cumprir horas de treinamento em escolas. Legal. Então, inevitavelmente, você cria relações com outras escolas, você visita outras escolas, até para saber que idade você quer dar aula, elementary, middle, high. Sim. Então, você tem essa oportunidade. Mas alguns estados estão fazendo os estágios remunerados, de novo, por causa pela necessidade de mais professores. Sim. Então, a gente está tentando facilitar de todas as maneiras possíveis. Que bom, faz bem. E agora nós vamos dar uma pausa nesse vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos conversar com o Dr. Pedro de Araújo sobre o histórico acadêmico dele, que levou até ser advogado aqui em Orlando.